Tu tinha falado pra mim com uma parada assim, tu tem 2 filhos, né? Desses 2 filhos são de pessoas diferentes? Não, é da mesma Da pessoa. mesma pessoa, né? Como é que tu lidou com essa questão de todo mundo te julgar com relação àquela parada de que tu falou pra gente que achava que que o cara te pagava pra viajar, essas coisas assim. Quando a gente começou o relacionamento, todo mundo falava, porque o pessoal tinha aquela imagem que eu tava viajando muito e tal, e enfim, falavam aquelas coisas, eu cagava e andava, só que eu fui ter conhecimento, eu cagava e andava tanto pra esse tipo de comentário, que eu só fui ter esse conhecimento depois que eu comecei o meu relacionamento. E muito tempo depois, quando eu já tava grávida, que vieram me contar, e eu fiquei assim, ó... Show. É porque tu não buscava saber, porque né? eu não buscava saber. Quando a gente procura saber, a gente acha. A gente então, acha. Depende muito. Você quer saber a informação que você tá procurando? Você não quer saber, você deixa quieto. Daí, quando eu fiquei sabendo de tudo, eu já tava grávida, já tava muito bem obrigada, já tava morando junto, eu caguei e andei. E hoje em dia, é aquilo que eu falei pra vocês lá no início. Quando a gente sai de as pessoas elas não conseguem entender que relacionamento abusivo, ele não é só o cara te meter uma surra. Não é só isso. Existem várias formas. Existem várias formas de relacionamento abusivo que as pessoas elas ainda insistem em negar. Então, por exemplo, qual é o nome da menina do Nego do Borel? Duda. A Duda. Quando aconteceu o negócio da Duda, muita gente ficou falando assim, viveu com ele não sei quanto tempo, brigou com os pais por causa dele, não sei o que, morava com ele e agora quer se fazer de vítima. Tá fazendo showzinho, quer mídia. Falava isso pra ti, né? Falavam isso pra mim exatamente como fizeram com a Duda, só que a repercussão dela foi muito maior. E as pessoas, elas não conseguem... É porque o nível de visibilidade dela já é obviamente, Brasil inteiro, né? Então... Ela é macro. Daí, quando tudo aconteceu, uma pessoa jogava muita mentira mesmo, uma pessoa com zero credibilidade, que hoje em dia essa pessoa... A gente tá nessa fase do cancelamento, eu não sou a favor do cancelamento, eu já fui cancelada, eu já fui muito massacrada, eu sofro consequências disso até hoje. Mesmo já tendo esclarecido muita coisa pra muita gente, tem muita gente que não tem a informação correta. Então, eu fui muito massacrada por uma pessoa sem credibilidade estar falando muita mentira. E isso foi só sendo alimentado. E eu, como uma boa sagitariana que sou... Eu tava grávida, eu tinha uma filha pequena, eu tava passando por uma situação extremamente difícil. Isso foi todo num processo da gravidez? Isso foi tudo no processo da gravidez. Eu tava passando por uma situação extremamente difícil, eu vou dar bola pra uma coisa. A única coisa que presta que eu aprendi no meu relacionamento anterior, além das minhas 2 filhas, que são lindas, belas e maravilhosas, é que se aquilo ali não vai te dar dinheiro, se aquilo ali não vai te ajudar no teu serviço, se aquilo ali não vai te fazer subir mais um degrau, aquilo ali não vale a pena você se desgastar. E era exatamente era isso que estava acontecendo. Aquilo ali que estava acontecendo não ia me ajudar a ganhar dinheiro, só ia me trazer estresse e não ia fazer eu subir um degrau na escada da minha vida. Então, o que eu fiz com uma boa sagitariana? Ignorei, achando que aquilo ali ia parar. Mas aquilo ali só piorou, só aumentava, e tu só ficando piorava. calada... E eu ficando calada, o pessoal falava que quem cala consente. Porque querendo ou não, a pessoa às vezes não quer tomar uma posição, mas só de ela estar calada, ela tomou... As pessoas deduzem uma posição dela. Deduzem uma posição dela. Daí, as pessoas não conseguiam ver toda a situação que estava por trás daquilo ali. E... quando eu fui me pronunciar sobre tudo que estava acontecendo, hoje em dia, algumas pessoas conseguiram pegar o contexto da história e percebem, sim, que foi um relacionamento abusivo. Eu parei de trabalhar, foi um período que eu fiquei sem relação com a minha mãe, eu quase não falava com ela, eu não a via, eu passei passei um ano sem ver minha mãe, por conta desse relacionamento. É um relacionamento que eu me afastei de todos meus amigos, eu fiquei sem fonte de renda, eu fiquei dependente dele, emocionalmente e financeiramente falando. E ele fez questão que eu ficasse refém dele financeiramente. Daí, isso que é água, amigo? Daí ele fez questão que eu ficasse dependente dele financeiramente. Quando a minha filha nasceu, a Antonella, a gente já tinha combinado, como eu falei pra vocês, de eu ficar cuidando 100% dela. E ele já queria... Gente, vou falar bem por cima disso, porque é um processo que tá correndo agora em justiça, mas só para vocês conseguirem entender o contexto da história. Eu morava num apartamento, como eu cuidava 100% da minha filha, eu não trabalhava mais. A gente tava ok, até então eu achava que a gente tinha terminado, mas a nossa relação de amizade como pais da nossa filha estava ok, pra mim tava tudo bem. Então, foi porque foi o que foi passado pra mim. Não foi um negócio assim, ela deduziu. Não, pra mim tava tudo bem.
E aí ficou dezembro, ele pagava meu aluguel, pagava minha conta de luz, me dava a nossa pensão. Até porque tu não tinha como... Que eu digo, a minha pensão e da minha filha. E eu vivia super tranquila. Isso foi o primeiro mês, foi em janeiro, a Antonella precisou fazer uma cirurgia. Ele estava extremamente solícito. Cirurgia de que ela precisou? Ela precisou fazer um reparo na boca. E super tranquila, foi maravilhosa a cirurgia, foi perfeita. E fizemos a cirurgia dela, foi tudo bem, ele pagou sem problema nenhum. Quando foi em fevereiro, ele veio para Rio Branco, que foi quando a gente fez a Catarina. Aí foi quando Isso vocês já estavam separados, assim, Isso né? a gente já estava separado. Porque eu que terminei. Daí, aquela coisa, né? A mulher termina, a mulher sai como louca. Aí ele veio pra Rio Branco, a gente fez a Catarina e depois ele voltou pra cidade dele e eu continuei aqui em Rio Branco com a Antonella. E ele sempre falava pra mim, fica tranquila. Agora, quando começou a pandemia, ele me mandou R$1.000 e falou assim, olha, vai no mercado, faz feira, deixa estocar as suas coisas pra Antonella, porque vai faltar. E realmente faltou. Só que eu não sou louca. Tipo, eu não fiz estoque pra faltar comida no mercado. Eu comprei o suficiente pra gente, como eu faria normalmente. E aí a gente pegou e ficou recluso em casa. Logo em seguida eu descobri que tava grávida. Ele falou, olha, para de ser louca, não sai. Fica em casa. Para de ser louca, é foda. Para de ser louca, fica em casa. Porque, assim, é perigoso, você tá grávida, você tá com uma bebê pequena. Olha a sua responsabilidade. Fica em casa pra não acontecer nada com nenhuma de vocês duas. Você é mãe da minha filha. Aí eu falei, ok, vou ficar em casa. Ele falou, olha, te mandei tanto quando... Aí ele falava assim, eu te mandei tanto quando melhorar as coisas aqui, porque tava ruim pra todo mundo, o comércio tinha fechado, então realmente achava que ele tava sem dinheiro, coitada. E ele falou assim, vou te mandar esse tanto aqui, quando melhorar as coisas eu te mando mais. O dinheiro acabava, porque eu tava acostumada a gastar XX, ele começou a mandar Y, que é menos que X. Tipo, ele começou a mandar muito pouco, muito menos do que eu era acostumada a viver. Então, assim, e eu sem ser avisada. Porque uma coisa é você tá vivendo com X e a pessoa chega pra você e fala assim, olha, a partir de agora você vai começar a viver com Y. Aí tu se prepara. E você se prepara pra aquilo ali que você vai começar a fazer. Você faz um planejamento em cima daquilo ali. Eu não fui avisada. Eu era enrolada. Eu ficava, não, fica tranquila. Semana que vem vai cair na sua conta. Semana que vem não sei o quê. Semana que vem não sei o quê. E quando caía o dinheiro... Aquele dinheiro já estava todo comprometido, porque eu tinha pego o dinheiro emprestado para comprar leite, para comprar fralda, para fazer as coisas que eu precisava fazer para minha filha. Eu me humilhei tanto por fralda que eu não sei como explicar para vocês. Do nível de uma pessoa que me odeia, que fala mal horrores de mim. Inclusive, essa pessoa é uma mãe. Eu tenho muita pena, porque a história dela, se ela for para prestar atenção, é uma história muito similar com a minha. E que, se Deus me livre acontecer, eu não profetizo isso na vida de ninguém. Ninguém. Acontecer dela terminar o relacionamento que ela tá agora, ela pode ter certeza que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Ele vai querer a guarda da criança dela. Ele tem muito mais dinheiro. E ele vai querer fazer de tudo para fazer um inferno na vida dela e tirar o menino dela. E eu espero que isso não aconteça de coração, porque eu sei o quanto é ruim. Mas eu ver uma menina da minha idade falando tão mal de mim assim, por conta de uma situação que ela viu, me dói, sabe? Me remete assim, isso é inocência ou isso é maldade? Mas tudo bem, é problema dela, tá no coração dela, cada um dá o que tem. Tu chegou a perder a guarda da tua filha? No momento, o que foi que aconteceu? Ele me fez uma situação que eu morava de aluguel e ele falava assim, fica tranquila, tá tudo bem. O acordo que a gente tinha feito tinha sido claro, eu cuidava da Antonella durante 1 ano, a Antonella fazendo 1 ano, eu voltava a trabalhar pra eu me dedicar à minha filha durante aquele 1 ano. Ele parou de pagar o meu aluguel, ele parou de pagar minha conta de luz e eu não sabia por quê. O aluguel era pago direto pra corretora, era o financeiro dele que pagava direto pra corretora, eu nunca tive acesso a isso, sempre foi ele que resolveu. O meu dinheiro era para cair todo dia, primeiro dia 5, sempre caía de boa até começar esse rolê. Quando começou isso, ele começou a falar que era porque estava ruim de grana. E a conta de luz, na época, por causa da pandemia, não estava cortando. Nunca contei essa história inteira pra ninguém, assim, em público. E na época da pandemia, a luz não estava cortando. Se a luz não estava cortando, logo eu não sabia que ela tinha sido parada de ser paga, porque era outra coisa que eu não fazia pagamento. Ele pagava. Isso era coisa que o próprio financeiro dele já prestava conta, não era algo que eu arcava. O que eu tinha que fazer era comprar, com o dinheiro que eu recebia, que antes era X, comprar as coisas da minha filha, eu vivia pra Antonella. Então era comprar as coisinhas da minha filha, comprar as coisas de lazer dela, os brinquedinhos e tal. Daí isso aconteceu e começou, quando foi liberado para fazer corte de energia, cortaram a minha luz. Caraca. Cortaram a minha luz, eu tava dormindo com a minha filha e eu acordei, eu falei, nossa, essa luz tá demorando tanto pra voltar. Tá demorando tanto pra voltar. Eu falei, vou dar uma voltinha com ela lá fora, que é o tempo que a luz volta, porque aqui dentro tá muito quente. Quando eu saí, todas as luzes estavam funcionando, menos a minha.
Eu comecei a me tremer. Eu falei, acabou a minha luz, desligaram a minha luz. Peguei e mandei mensagem pra ele, liguei pra ele, eu tive uma recusa, não fui atendida. Mandei mensagem pra uma pessoa, enfim, que ela é tão desequilibrada, se eu falar que ela vai fazer um show. Daí peguei e mandei uma mensagem pra ela, ela falou pra mim assim, na ligação: Lud, fica tranquila, tá aqui pra ser pago. Vou fazer o pagamento agora e o do seu aluguel também tá aqui pra ser pago. Deve ter dado algum probleminha, mas fica tranquila que sem casa você não vai ficar. Ela falou pra mim desse jeito. Aí eu falei, então tá bom, deve ter dado algum probleminha. Acontece, né? Aí não foi paga. Quando não foi paga, eu peguei dinheiro emprestado, paguei quando a pensão quando o dinheiro... Chegou a passar quanto tempo sem luz ainda? Eu passei 2 dias. Fui pra casa da minha mãe, falei que tinha acontecido um probleminha lá no disjuntor. Falei que ia resolver no outro dia, chamar o técnico e tal. Mentira, Aí daí você tem que desenrolar, conseguir um dinheiro aqui, resolver a cita Daí ali. consegui dinheiro emprestado, paguei. Quando a pensão caiu, fui lá e paguei o dinheiro emprestado, porque eu achava que isso tinha sido algo isolado. Só que daí foi piorando. Aí a corretora do meu apartamento começou a infernizar a minha vida. E com razão dela. Só que a forma que ela fez foi uma forma que judicialmente falando é errada. Ela ficou batendo na minha porta. Ela ia na minha porta com 3 homens. E a ela com 3 homens, eu sozinha em casa com uma bebê de colo e grávida. Então, a forma que ela me coagia, a forma que ela falava comigo era muito ignorante. Eu ficava muito nervosa, né? Isso começou a prejudicar a minha gravidez e tal. E isso daí durou um bom tempo. Todo santo dia ela batia na minha porta. Eu chorava horrores. E isso eu pedindo ajuda, eu implorando por ajuda. Foi quando eu voltei a trabalhar. Só que, mais entretanto, todavia, porque tudo tem um porém, eu voltei a trabalhar com o Instagram. E o Instagram é um negócio assim... Eu já tinha uns seguidores, eu já estava produzindo conteúdos em casa muito materno. E quando eu postei que eu ia voltar a trabalhar, surgiu alguns trabalhos esporádicos. E esses trabalhos esporádicos, que eram muito pontuais, eu pegava. Inclusive, Jamila, da Arroz Sal, você não sabe quanto que você foi importante na minha vida. Quando eu fechei a parceria com a Jamila, ela me pagava o valor de R$500. Foi um valor baratinho que eu fiz pra ela. Até porque ia ficar bom pra ela pagar, ia ficar bom pra mim, aquele dinheiro que eu ia estar fazendo uma vez por semana. A gente combinou das coisas serem entregas na minha casa pra fazer lá por causa da Antonella. E assim foi feito. Aqueles R$500 da Jamila fez uma diferença tão grande na minha vida que ela não tem ideia do bem que ela me fez abrindo essa porta. Daí, eu tinha Arroz Sal pra fazer semanalmente, só que a gente precisa lembrar que eu tava grávida, a gente tava no meio da pandemia e eu era mãe, dona de casa e eu não tinha ajuda de ninguém. A minha mãe e a minha irmã sempre me deram muito apoio, minha rede de apoio é maravilhosa. Só que a minha mãe e a minha irmã, elas trabalham, como todo mundo. Então, de segunda a sexta, elas precisam cuidar das coisas dela. Elas me ajudavam sábado e domingo. Então, durante a semana... Ajudar do jeito que pode, né? Sábado e domingo, elas moram lá em casa até hoje. Sábado e domingo, a gente tem um grupo chamado Rango. Virou uma todo final de semana vamos pra tua casa. É a programação da família. E assim, a programação, e a gente fala assim, qual é o menu do sábado, qual é o menu do domingo. É o nosso dia de culinária. A gente sempre faz a gente só come bacana. Sábado e domingo. E a gente sempre tá junto. E agora mais durante a semana também. Elas sempre estão comigo. E sempre, tipo, absolutamente sempre. Minha mãe agora tá lá em casa. E com a Catarina. Daí, eu tinha ajuda durante o final de semana, só que os meus trabalhos eram para ser feitos durante a semana. E lembra que eu falei para vocês lá no início que eu sou muito profissional? Com o meu trabalho, eu sou muito chata. Eu sou chata. Não tem outra palavra para falar do meu trabalho, não. Eu sou insuportável. E eu deixo isso claro para todo mundo. Porque eu gosto das coisas bem feitas. Eu acho que se você tá me pagando para fazer aquilo ali, eu preciso entregar aquilo ali com excelência. E se eu não faço aquilo ali com excelência, eu fico muito chateada. Eu fico muito triste, eu fico envergonhada. Como é que eu ia pegar lojas para fazer, para dar o meu melhor, para conseguir fazer o meu esforço, sendo que eu tinha uma bebê que dependia 100% de mim? A minha bebezinha, ela ainda não andava, ela ainda não falava. E ela dependia 100% da mãe dela, que era só eu e era só nós duas. Ela não era acostumada com outra pessoa e no meio de uma pandemia eu não tinha como eu colocar outra pessoa lá em casa. Como é que eu ia contratar uma babá ou contratar alguém para me ajudar? Sendo que eu não tinha uma renda, sendo que eu não tinha nada fixo, eu não tinha um contrato fixo por mês, além do meu contrato com a Jamila, que já estava ali para pagar luz, etc. Não tinha como fazer isso. E é muito complicado, a neném chora, a neném precisa de você, a minha neném era muito dependente de mim. Daí a situação foi apertando, a situação foi apertando. E eu desesperada, eu cada vez sofrendo mais violência psicológica, mais gente ali na minha mente. E quem fez isso, se tiver ouvindo isso daqui, ou vai ouvir isso daqui, ela sabe o que ela fez. E aí foi oferecido uma ajuda pra mim. Essa ajuda foi oferecida da única pessoa que... Aí as pessoas perguntaram muito assim, por que você não contou pra ninguém?
Por que você não falou pra ninguém tudo isso que você tava passando? Que as pessoas têm dessa, né? Que a gente tem que falar. Ah, isso não falou, não tava sofrendo. Por que você não contou pra ninguém? Por que você não tem família, não? Por que você não falou pra tua família isso daí? Eu recebi muita pergunta, assim, quando tudo foi explanado, que não foi explanado por mim. Eu acho... E isso o pessoal te atacando. Isso, o pessoal me atacando. Toda aquela situação. Isso fora... E tudo isso que tava acontecendo na minha vida, eu sofrendo uma puta de uma violência psicológica e eu ainda sendo massacrada e acabada pela só cidade você inteira. sabe a sua luta interna ali, e que é uma guerra, na verdade. E a gestação já é um processo muito difícil. E vamos fazer um parênteses aí, que eu tava gestante e puérpera. Eu ainda tava no porpério da Antonella. Então eu tava no porpério da Antonella e gestante. Era muito foda. Psicológico. Os hormônios lá em cima. Os hormônios lá em aquela cima, o doideira psicológico, nem eu sei como. O pessoal fala assim, como é que você aguenta? Não sei como é que eu aguentei, não. Daí aconteceu toda essa situação, foi oferecido ajuda da única pessoa que eu acho que deveria ter me oferecido ajuda. Porque eu acho assim, o problema é meu. Se o problema é meu e eu tenho como resolver, ou então eu tô buscando resolver, porque eu sou prática. Eu sou prática. Tem um problema, tô atrás de resolver ele. Eu não tenho por que pedir ajuda pra você, se você não tá no meu problema. Você não tá incluso no meu problema. Você tem o seu problema, você tem o seu. Pra que é que eu vou estar trazendo um problema meu pra tua vida? Eu não acho isso certo, eu não acho isso legal. Quem faz, amém, é problema seu, não tem nada a ver com isso. Mas eu não gosto, eu acho que é problema meu e da pessoa que tá envolvida naquela situação. Então era com ela que eu tinha que resolver. Por isso que eu não explanei pra ninguém, nem pra minha mãe. Porque se eu sair de dentro da casa da minha mãe, eu tô com uma filha, eu tô grávida, eu acabei de sair de um relacionamento, eu já não moro mais com a minha mãe. A minha mãe já não tem mais responsabilidade financeira comigo, por exemplo. Ela tem emocional, afetiva, ela tem de apoio, ela tem de acolhimento. Mas financeiramente falando, eu não moro mais com ela. Eu não tô mais ali com ela. E eu falei isso pra ela depois, quando a gente conversou, que ela falou, por que você não me contou? Eu falei isso pra ela. Ela falou, mas deveria ter me falado. Eu falei, eu acho que a senhora já tá passando... Bom, cada um tem a sua luta. Minha mãe já tava passando pela dela.